Caio Carvalho, qual a principal hipótese que o agronegócio trabalha para essas queimadas? Olha, Caio, há uma questão óbvia, que é, digamos assim, a questão do estresse de tudo aquilo que é cultura agrícola, com a seca prolongada, com uma característica diferenciada esse ano, com temperaturas extremamente elevadas. Portanto, havia, digamos, condições para, obviamente, aquilo poder ser um barril de pólvora. No entanto, vamos dizer assim, isso já aconteceu em outros anos, nós já tivemos isso em outros anos, focos vão aparecendo, e por isso mesmo o setor, digamos assim, canaveiro, que foi o mais atacado, ele está mais preparado em termos do controle do fogo. O que acontece, Caio, é que é interessante, a 1h30 da tarde, na sexta-feira, começam a estourar focos, mais de 20 focos de cara, e que vão se alastrando e, obviamente, deixando toda essa estrutura com muita dificuldade de controle, porque os ventos eram fortíssimos. Portanto, é uma conjugação, digamos assim, de uma situação climática extrema, vamos dizer assim, juntamente com uma estrutura que não estava preparada para esse tamanho de problema. Agora, quem interessaria? Vamos supor que as linhas de Brasília, Caio, e as linhas de São Paulo de investigação sejam corretas, né? E elas batem mais ou menos, sem uma sensível diferença, porque Brasília aponta, assim, incêndios criminosos, né? A ministra Marina falando, mas o governador Tarcísio colocando que não há uma relação entre si. A quem interessaria, por exemplo, alcançar esse prejuízo que os dados oficiais apontam de R$1 bilhão? Há muitos exemplos, Caio, de outros anos. Já se prendeu muita gente inconformado com alguma coisa que acaba numa irresponsabilidade total, ateando fogo aqui. Isso acontece. E todo ano, inclusive, se prendem pessoas. O problema é quando se faz isso num ambiente de clima de ventos muito fortes, de uma situação que veio de seca mais geada, portanto, tudo muito seco, tudo com palha. Era realmente uma coisa, a gente está vivendo uma coisa problemática. E, Caio, não se esqueça, isso não para por aí, a gente vai continuar a ter seca, tudo indica que só vai começar a chover realmente a partir de novembro. Portanto, deve, obviamente, o governador e toda a estrutura que foi montada no chamado gabinete de crise está absolutamente ligado para os próximos dias, ou próximas semanas. Ô, Thaís, esse dado de R$1 bilhão, ele é crível? É mais que isso? É menos que isso? Como que chega a esse dado, por exemplo? É uma leitura difícil por fenômenos diferentes, né? Hoje, por exemplo, eu conversei com muita gente que participou da discussão da conta do prejuízo do que aconteceu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que também a gente pode considerar como parte de um fenômeno climático, né? Lá a situação é diferente porque houve perda real de capital fixo, né? De casas e de construções e de infraestrutura. No caso dos incêndios de São Paulo, houve também destruição, por exemplo, de algumas usinas que pegaram fogo, das plantações que também podem ser consideradas quase que um ativo fixo. Hoje eu aprendi bastante, por exemplo, Caio, como o tratamento dos pés de cana-de-açúcar, que foi uma área extremamente afetada. Quer dizer, se há uma queima total do pé de cana-de-açúcar, você já promove, você já contrata um prejuízo para frente para uma próxima safra. Então, essa contabilidade, ela depende de uma leitura que passa por entender o quanto foi de comprometimento de infraestrutura, que talvez seja a parte mais difícil e mais cara dessa renovação, então não dá ainda para saber, e aí soma-se aos prejuízos dos setores especificamente, né? Nós estamos falando de áreas muito grandes que foram afetadas pelo fogo, mas de áreas que são basicamente de plantação. Então, agora, quem vai questionar R$1 bilhão? Não está na hora de questionar R$1 bilhão. Em algum momento, nós vamos só entender se ele é realmente realista, se pode ser mais, pode ser menos, mas não é uma leitura simples de ser feita, não é imediata, leva tempo para ela acontecer e mais tempo ainda para que ela seja confirmada. O dado da Secretaria de Agricultura são 3.837 propriedades em 144 municípios aqui do estado de São Paulo. Daí, pecuária, de corte de leite, cana-de-açúcar, frutas, seringueiras e mel, né? Apicultura, e o prejuízo estimado em R$1 bilhão. Ô, Lorival, a gente tem visto, enfim, a gente vê muito isso no Canadá, Estados Unidos, essas queimadas, né? Aqui no Brasil também. O que a experiência internacional pode nos ensinar?
Bom, o nosso planeta está ficando mais quente, mais seco, né? E com extremos climáticos também, às vezes de inundações e de frios extremos também. Porque a gente está chegando perto do 1,5 graus acima do que foi a temperatura desde a Revolução Industrial, em média. Aí os leigos vão falar, 1,5 graus não é nada, num dia tem variação de 8 graus. Mas nós estamos falando de média. Isso tem um efeito muito grande sobre o planeta. E, então, por isso, em várias partes do mundo, realmente, na Califórnia, no Canadá, na Europa, na Austrália, né? Acontecem o calor extremo, a seca e as queimadas. O governo brasileiro ele teve uma experiência bem sucedida entre 2005 e 2012, de redução de mais de 70% do desmatamento na Amazônia, mas era um outro tempo em que esses efeitos da mudança climática ainda não tinham aparecido, né, dessa forma como está aparecendo agora. Ele baseou-se no comando e controle. Isso já não é mais suficiente, porque entre um governo e outro teve um Jair Bolsonaro que deu uma licença política para o desmatamento e as queimadas. E quem faz isso na Amazônia, no Cerrado, de forma ilegal, e no Pantanal também, não quer voltar atrás, né, e quer manter o fato consumado dessa licença, que é desafiar o Estado, e porque comando e controle, de fato, não são suficientes, porque moram 29 milhões de pessoas na Amazônia, por exemplo, que têm um desejo legítimo de prosperidade, de uma vida melhor. E a ministra Marina Silva é contra as soluções baseadas no capitalismo, né? Então, ela ataca o crédito de carbono. Outro dia deu uma entrevista ao Financial Times, na qual ela disse, falando para os compradores dos créditos de carbono do Brasil, que eles deveriam tomar mais cuidado ao comprar os créditos de carbono do Brasil, questionando a integridade dos projetos de crédito de carbono na Amazônia. Então, a visão do governo é uma visão estatista, né? O Estado tem que decidir resolver tudo e com a ajuda dos estados de fora, né? Os estados ricos têm que colocar US$1 trilhão nos países tropicais para eles protegerem as florestas e dar uma espécie de bolsa floresta para os moradores das florestas do Brasil, da América Latina, da África e da Ásia. Como isso não vai acontecer, então a floresta vai continuar queimando por causa dessa visão ideológica ultrapassada e de dar as costas para as soluções baseadas na natureza, nas quais o Brasil poderia ser uma grande potência e que foram instituídas no protocolo de Kyoto, no final dos anos 90, na ONU, né? É um consenso mundial, mas o próprio Brasil se ocupa de se auto-sabotar nas soluções que ele próprio poderia estar liderando no mundo. O Daniel, o próprio Lorival cita Bolsonaro. Bolsonaro não está mais aí, né? O governo já tem 1/3 de governo, portanto, não dá para o governo Lula, o petismo, apontar ali tão somente o dedo para trás. Qual que é o plano de Brasília para o enfrentamento dessa crise? Caio, há que se observar o que está sendo feito neste governo, e não só colocar a culpa em governos passados. Nesse aspecto, a gente pode ressaltar que, obviamente, o clima não colabora, a gente está vivendo uma seca gravíssima, no caso da Amazônia, uma seca, a maior seca em 100 anos, no caso do Pantanal, ela chegou mais cedo. Agora, vamos analisar alguns aspectos. A seca começou mais cedo, de fato, em abril. O governo só instalou uma sala de situação de monitoramento par e passo ali da situação, coordenada pela Casa Civil e com o Ministério do Meio Ambiente em meados de junho. Poderia ter feito isso antes. A gente teve greve e reivindicações salariais do IBAMA. É verdade que é uma situação já antiga, o IBAMA chegou a ter 6 mil servidores, hoje tem 2.500, e grave é o fato de que, se a gente olhar até 2026, mais 1.000 se aposentam. Então, há uma desestruturação, um enxugamento do IBAMA. A gente tem que olhar, por exemplo, que na Amazônia, observamos no ano passado
o leito do Solimões seco e condições muito desfavoráveis para navegabilidade, por exemplo. Aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer dragagem. A dragagem até agora não foi contratada e nós estamos chegando no período mais seco. Então, há um problema de gestão. O que não há, e é uma evolução, o que não há é uma agressão institucional aos órgãos ambientais. É preciso lembrar também que no auge do governo Bolsonaro, fiscal do IBAMA foi vítima de ABIN paralela. Então, esse momento de exaltação do discurso de indústria da multa, de que, puxa, o IBAMA só faz multar, isso não existe mais. Agora, o que existe sim é um problema de gestão. O governo chegou tarde no combate às queimadas e chegou despreparado. O Caio, qual que é a sua percepção? Como que Por favor. Eu queria comentar, por favor, Caio, eu queria apenas complementar o que o Lorival colocou, ou falou tão bem, né? O exemplo do que está acontecendo aqui, eu devo salientar, foi a montagem de um gabinete com a palavra mágica que é integração, que é a palavra que mais falta no Brasil. Uma integração público-privada. O setor todo canavieiro colocou os seus 1.500 caminhões-pipa, 10 mil brigadeiros, aeronaves, o governador chamou o Exército, trouxe todo o esquema das chamadas PANs, que são esquemas que tem nos vários municípios contra incêndio, e isso está de pé em reuniões constantes. Portanto, eu sinto falta muito disso. Eu percebi, se vocês olharem, que hoje já está tudo mais acalmado, quer dizer, por ações efetivas e integradas público-privada. Isso é uma falta enorme de coordenação no país. O Caio, agora você sente que o agro ele é vítima desses extremos climáticos, mas ao mesmo tempo uma parte também do problema? Não estamos falando de todo o setor, mas pelo menos parte dele? Olha, sem dúvida alguma, você percebe o que aconteceu nos extremos, né? As chuvas demasiadas no sul, a seca demasiada no centro-oeste, que de alguma forma tem a ver com essa lógica de Laninha ao Ninho, né? Da questão climática global. Sem dúvida alguma, sempre quem tem uma indústria a céu aberto, como é o agro, está exposto a esses riscos de clima. Esse é o principal risco, é o maior risco num país onde não há seguro rural, por exemplo. Agora, Daniel, eu senti aí que o governo, até o Supremo Tribunal Federal está entrando na dança, não é isso? O Supremo Tribunal Federal já havia marcado uma reunião grande para 10 de setembro, em que reuniria 6 ministros do governo Lula para discutir um plano de combate ao desmatamento e à prevenção de queimadas. Isso já partia de um diagnóstico já anterior, com ações referentes ali à Amazônia e ao Pantanal, e agora ganha novos contornos, obviamente, devido ao agravamento da seca e das queimadas no interior de São Paulo, mas já era uma ação anterior. É isso? E amanhã, Daniel... Caio pediu a palavra. Oi, Caio. Amanhã, só para completar, Daniel, amanhã tem um almoço na FPA, na Frente Parlamentar, para discutir um outro projeto de lei que procure ajustar o tempo da pena de quem faz essa ação, de quem é detectado numa ação que é um verdadeiro terrorismo, né? É o novo dragão do século XXI, né? Então, aqui para um outro fator envolvendo a coisa das queimadas, que é a reação dos preços, né? A gente falou dos prejuízos, dessa conta de R$1 bilhão, em que eu ressaltei aqui a destruição grande dos campos de plantação, de pecuária. Claro que houve queimada de casas, né? Teve gente que perdeu tudo, óbvio que isso tem que estar na conta, mas hoje já houve uma reação no mercado de açúcar, porque o Brasil responde por praticamente metade do abastecimento de açúcar do mundo. Então, o mundo viveu hoje o que nós, por exemplo, vivemos quando deu a guerra da Ucrânia e a gente dependia do fertilizante exatamente daquela área, porque 80% dos fertilizantes que a gente compra vem de lá. Então, hoje me disse um consultor bastante conhecido aí do mercado de commodities, o Arnaldo Correia, da Archer Consulting, dizendo, olha,
Quando acontece alguma coisa na produção de açúcar no Brasil, se der uma gripe na produção de açúcar no Brasil, o mundo fica com pneumonia, né? Então, hoje já houve uma reação dos preços lá fora em função dessa alta. A alta do preço do açúcar foi mais de 3% no mercado de Nova York. Ainda pode acontecer um pouco mais dessa alta, não só em função do prejuízo dos incêndios, mas da seca, que o Caio chamou a atenção e vocês estão falando aqui. A safra de açúcar, segundo me disse o próprio Arnaldo Corrêa e outros consultores, analistas de mercado de commodities, a produção deste ano no Brasil já estava sofrendo cortes de projeção por causa da seca. E a seca ainda vai continuar. O Caio acabou de dizer aqui que a chuva deve chegar em novembro. Então, tem o aspecto, sim, do prejuízo e de como isso pode afetar não só a safra de agora, o que está acontecendo agora, mas a produção para frente, o quanto isso vai prejudicar os produtores do açúcar, mas também das outras culturas para frente, do preparo da próxima cultura. Mas há também já uma reação de preços. E aí, quando fala de reação de preço, se o preço da saca do açúcar, ou enfim, né, da medida da venda do açúcar aumenta, de alguma forma compensa o produtor, porque aquilo que ele conseguir vender com um preço maior, que ele conseguiu segurar com um preço maior e vender e exportar, ele garante um preço maior. Agora, aí a preocupação vem para influência na inflação aqui no Brasil, né? Mas ainda está cedo para dizer. Ô Caio, só para finalizar, eu queria te ouvir o quanto que a gente está preparado ou falta nos prepararmos para enfrentar esses eventos. E eu coloco aqui tanto o setor público, mas principalmente o setor privado que você também representa. Olha, Caio, em primeiro lugar, obviamente em função da experiência de 2021, que foi, junto com 2010, anos muito ruins, o setor vem se preparando melhor. Com esse ano, com esse último susto e vamos dizer assim, com a lógica da questão das mudanças climáticas, cada usina individualmente deve ampliar os investimentos nessa área de defesa, número 1. Número 2, obviamente, vamos dizer assim, esse aprendizado de integração com o governo do Estado, governo municipal, a respeito das ações para a proteção em momentos, digamos assim, de seca como essa, também deve melhorar, as ações devem melhorar. Eu sinto que a evolução aqui ao nível do Estado está muito mais efetiva do que o nível federal. Um aspecto importante, viu, Thaís, para complementar o seu comentário, é que veja que a gente não está reclamando e nem com medo que vai faltar etanol. Por quê? Porque a gente fez a integração é cana e milho agora. Nós temos uma produção esse ano de 7,6, quase 8 bilhões de litros de milho em outra região, portanto, não trazendo nenhum problema de dependência só de uma cultura. Essa é uma evolução muito importante que também faz parte desse processo. Bom, Caio Carvalho é presidente da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio. Caio, muito obrigado, viu? Um prazer estar com vocês.